Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 10º Brincar no UFC, um direito de todos. Hoje estamos dando continuidade a uma semana maravilhosa, uma semana espetacular, uma semana ímpar, uma semana singular, uma semana de muita emoção, de muita aprendizagem, de muita magia, de muita partilha de conhecimento. Nós estamos aqui, já recebemos profissionais de todo o Brasil, compartilhando suas experiências, e eu fico muito feliz hoje de estar tratando uma temática que, no meu ponto de vista, é bastante importante, é necessária, é relevante, e nós temos que discutir constantemente no nosso dia a dia. É abordar a temática da importância do brincar na terceira idade. Até porque, pessoal, vamos aqui falar bem seriamente, brincar não tem idade. Então, eu acho que o brincar, o jogo, o brinquedo e a brincadeira são ferramentas, são meios, são instrumentos magníficos para que a gente possa mediar uma série de processos na vida de qualquer humano. Seja ele psicológico, seja ele social, seja ele cognitivo, seja ele, enfim, de interações, de educação em valores. São tantas coisas que o brincar pode ajudar o humano que são incríveis. É tanto que eu fiz aqui uma pequena colocação, uma pequena estrutura de um texto rápido, que eu coloco que brincar é ciência. Brincar é ciência. E nós acreditamos nisso, que brincar é uma forma de fazer ciência. Brincar é explorar o possível no impossível. Olha que coisa interessante, pensem sobre isso. É no brincar, é no jogo, na brincadeira, que aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar. E uma outra questão que a gente fala, e eu coloco muito para as pessoas, é que não podemos negar o direito de brincar a qualquer humano, porque negar o direito de brincar é negar o direito à própria vida. Então, brincar é uma coisa muito séria. E eu queria compartilhar para vocês um pequeno texto. Brincar é uma das atividades mais comuns da infância. Brincar diverte, ele educa, ele valoriza, sociabiliza e influi positivamente no comportamento e na formação das crianças. A essência do brincar começa na infância, lá na nossa gênese, na infância. Todas as crianças, desde que nascem, brincam naturalmente. Brincar não só diverte, como também educa as crianças. Os jogos, brinquedos e brincadeiras são uma ferramenta perfeita para estimular bebês desde que nascem. Ao brincar, a criança poderá desenvolver capacidades e despertar habilidade. Nada melhor para o cérebro do que brincar. Por sinal, brincar é o exercício do cérebro, né? E é isso que a gente vai tentar discutir aqui, um pouco desse tema sobre a relação do brincar na terceira idade. Jogos que estimulam a memória, funções executivas e cognitivas dos idosos. É um tema muito legal. É um tema que nós temos que constantemente estar se aproximando dele. E eu convidei duas pessoas maravilhosas para estar aqui conosco nesse bate-papo muito legal. Esse bate-papo muito legal. Então eu vou aqui convidar para compor essa roda de conversa virtual, dois colegas, né, que vão dialogar conosco. Eu vou ser um mero observador, mediador e espectador. Nós temos aqui o nosso querido, tá? O nosso querido Flávio, professor Flávio José Wittzbick de Almeida, porque ele é meu parente, viu? Apesar de ser alemão, esses meus olhos verdes e azuis aqui, ó, lindos e maravilhosos. Então, Flavinho, meu querido Flavinho, alemão, ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em treinamento esportivo pela a Faculdade Nordeste FANO. Então, temos aí... Ele atuou na DEVRAE, né? Foi também coordenador muito tempo da Universidade Federal, também foi professor da Universidade Federal, onde é minha casa atualmente, onde eu trabalho. Tive a oportunidade de sermos, né, colegas na Universidade Federal do Ceará.
da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Faculdade Nordeste FANOL também, ele foi coordenador, ministrou diferentes disciplinas na área de cinesiologia, biomecânica do movimento humano, musculação, treinamento esportivo, voleibol, enfim. O Flávio tem uma linda carreira docente. Tem uma docência de mais de 40, não, tem mais de 15 anos, né, Flavinho? Para esse negócio de números é meio complicado, porque denuncia gente. Então, ele tem muito tempo no magistério, e é uma pessoa no qual eu admiro bastante, eu respeito, eu amo bastante, é um grande amigo, um grande colega, foi um dos meus colegas na construção coletiva do último livro aí que nós apresentamos, que é Educação Física e Transdisciplinariedade, Razões Práticas, e ele é um dos organizadores, também autor de diferentes capítulos deste livro. Então, meu querido Flávio, seja bem-vindo aí à nossa mesa virtual. E quero também convidar a Gabriele Rodrigues. A Gabriele Rodrigues é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, e pós-graduada em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, tá? Da aprendizagem pela PUC, a PUC do Rio Grande do Sul. No consultório, atua como serviço de avaliação e reabilitação neuropsicológica e psicoterapia. Professora do curso de desenvolvimento, tá? Desenvolvendo a Memória no PAI, que é o Programa de Ação Integrada para Aposentado. Olha que coisa legal. Vai ser magnífica essa roda de conversa. Da Secretaria de Planejamento, do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Então, aqui é um pouco de uma resenha desses colegas magníficos que vão estar conosco durante algum tempinho aqui para essa nossa roda de conversa. Então, essa roda de conversa vai ter, inicialmente, a nossa querida convidada, doutora Gabi, que vai estar aqui, doutora Gabriela, olha a intimidade, Gabi. Gabriela. Pode ser, por favor. Vai estar conosco, onde cada um terá um tempo de 10 minutos de exposição inicial, e depois a gente vai conversar todo mundo, né? Eu elaborei aqui algumas perguntas para vocês, para provocar vocês. Se alguém do chat fizer alguma pergunta, a gente também aproveita as perguntas do chat. Mas já tem algumas perguntas que eu já construí aqui, porque é uma área que eu sou apaixonado. Eu também já estou com parafernália de coisa aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Eu estou cheio de brinquedos aqui, ó. Brinquedos, vários brinquedos, gênios, rolagem de dado, jogo da pirâmide, ó, um cubo mágico, muita coisa legal, já que estamos falando sobre jogos da mente. E por sinal, vai ter uma mesa redonda amanhã sobre jogos da mente, esporte da mente, dados, enfim, e livros legais para a gente sugerir aqui sobre essa temática. Lindo e maravilhoso. Então, minha querida Gabriele, primeiro agradeço com muito carinho, muito obrigado pelo acolhimento ao nosso convite de participar do 10º Brincar deve ser um direito de todos. Eu fico muito feliz em recebê-la, não só eu, mas toda a Universidade Federal do Ceará, para que possa realmente abrilhantar essa semana tão linda que é a Semana do Brincar. Apesar que nós sabemos que brincar é todo dia, né? Deve ser comemorado todos os dias de nossas vidas, porque brincar é uma necessidade humana, rica e complexa, e a gente não pode negar esse direito de todos brincarem, da criança à terceira idade. Então, doutora Gabriele, seja bem-vinda, a palavra é sua. Oi, gente, já é uma felicidade muito grande em compartilhar esse momento com vocês. Flávia é uma pessoa que eu tenho um grande afeto e carinho, estou com o Marcos, um feliz encontro. E, bom, eu acho que a temática que é proposta nesse momento, ela é de uma grandiosidade que, de fato, teremos muita responsabilidade com o tempo, né? Mas, de primeiro momento, falar sobre envelhecimento é mexer com medos de uma sociedade que não reconhece seus velhos. Então, existem demandas coletivas, enquanto sociedade, individuais, que precisam ser discutidas e pensadas. Para que isso aconteça, um primeiro passo de mobilização é nos reconhecer seres envelhecentes. Né? É difícil para uma sociedade de alta performance que é a que a gente vive hoje, uma sociedade capitalista, se reconhecer como seres finitos e frágeis é um papel doloroso por vezes, porque a partir do momento que você se reconhece como um sujeito frágil, que vai envelhecer com com suas observações e singularidades, assumir isso é ser colocado em praça pública e julgado.
Então, momentos como esse, discussões como essa, são importantes para que a gente comece a refletir dos nossos papéis individuais e colaborar para uma sociedade, então, mais pensante em políticas públicas de envelhecimento. Ativo. Importante, o ativo aí no final. E aí, além da temática do envelhecimento, tem uma outra demanda que é envelhecimento ou brincar, que é um ato espontâneo, que é isso, você falou, muito legal, Marcos, o texto que você iniciou esse nosso momento, porque brincar é intuitivo, não tem idade, né? É um afago que a gente faz. Em situações extremas, a gente procura um conforto do brincar, né? O amigo imaginário, transformar uma sacola em uma bola, isso é imaginativo e a gente se regula através do brincar. Mas eu vou deixar o meu amigo Flávio falar, porque eu acho que a gente vai ter muita troca nesse sentido. Então, vou Flávio. Bom, Marcos? Estamos ouvindo, pode falar. Ok. Bom, é um prazer enorme estar aqui e sempre é um prazer. Ô Flávio, eu acho que teu volume está baixo, alguma coisa no teu volume, no áudio. Pois é, o professor Honório já tinha falado sobre isso. Eu vou colocar aqui Aproxima o conector próximo a teus lábios. Pronto, tô com ele próximo aqui. Melhorou. Tá ok, ótimo. Tô aqui com a mão nele, mas é ótimo porque não prejudica a minha fala, nem que as pessoas ouçam, né? É importante para mim falar um pouco dessas duas pessoas que estão aqui hoje. Eu não farei uma apresentação minha porque não há a menor necessidade, na medida em que eu me assemelho muito à farinha, não é? Em todo lugar tem. Então, eu sou naturalmente comum, e naturalmente me envolvo com as pessoas, com os alunos, com os amigos, e troco emoções, porque isso é viver, não é? Marcos, poxa, não tem palavras para falar sobre esse evento, a grandeza desse evento. E ele feito exatamente, evidentemente, a um propósito seu, né? Na própria Semana Internacional do Brincar e no Dia Próximo Internacional do Brincar, que é o próximo dia 28, não é isso, Marcos? Então, exatamente. Dia 28 é o dia colocado como dia-chave para comemorar em todo o planeta. Exatamente. Então, vocês vejam que não é todo dia que é comemorado no mesmo dia. Assim, determinadas comemorações nossas, por exemplo, o Dia dos Pais não é o mesmo em muitos lugares do mundo. O Dia das Mães, com toda a importância que tem, também não. Mas o Dia Internacional do Brincar é o mesmo dia em todo o mundo. E para homenagear esse dia e essa semana, esse evento, olha, é uma grandeza fora do comum, espetacular. Eu só tenho que dar os parabéns a todos que estão envolvidos nisso. A forma como recebe a gente, a forma como a gente fez o teste, a forma como a gente entrou antecipadamente, ainda teve a oportunidade de bater um papo e se divertir, curtir um pouco entre nós. Eu conheci a doutora Gabriele porque, impaciente como eu sou, ansioso por querer estar aprendendo e resolvendo os problemas meus também, eu procurei ginástica para o cérebro. E eu encontrei a professora Gabriele trabalhando com isso. E é magnífica a forma como a doutora Gabriele trabalha com
ginástica para o cérebro, as turmas de idosos que ela tem, eu fiz parte de afinal de contas, há muito tempo eu sou idoso, não é de pouco tempo não, quer dizer, eu já estou no caminho dos meus 72 anos, com um orgulho enorme de ter feito a trajetória que eu fiz. O Marcos estava falando, você tem aí não sei quanto tempo, 15 anos. Eu já tive 15 anos de magistério. Na verdade, foram 43 anos de magistério superior, que eu estou dando um tempinho agora apenas porque me dedicar mais a estudar tem sido o meu mote agora. Então, eu tive um atendimento absolutamente espetacular. E o quanto eu me senti bem com as atividades que a doutora Gabriele desenvolve, né? E, por via de consequência, ela hoje é minha terapeuta. E eu tenho muita satisfação em ter uma terapeuta como ela e dizer para ela todo dia o quanto eu me sinto melhor, né? O quanto eu tenho envelhecido melhor. Porque o envelhecimento é uma coisa muito séria, na medida em que nós todos estamos fadados a envelhecer. E a forma como a gente encara o envelhecer, ela determina a qualidade de vida que a gente terá nos anos seguintes. Então, isso tem me ajudado demais. Eu convidei uma opção de pessoas, de amigos, de ex-alunos, família e tudo mais. E essas pessoas também não conhecem devidamente o Marcos. Além do ser humano espetacular que o Marcos tem um coração maior do que ele mesmo. E é uma coisa impressionante, porque a gente olha para o Marcos e olha para um coração andando, saltando, fazendo macaquice e tudo, porque ele vive o brincar. E ele vive o brincar, e ele vive a vida dele, ele vive a seriedade das situações dele, sempre com um sorriso no rosto, e isso é absolutamente impressionante. Uma vez na minha vida eu vi o Marcos sério, falando sério e irritado. Mas eu conheço o Marcos há 20 anos. E vi uma vez, e eu tenho contato constante com o Marcos. São mais de 30 livros escritos. É uma produção científica, uma produção intelectual absolutamente impressionante, da qual o tempo inteiro eu faço questão de participar, porque eu quero crescer um pouquinho a imagem dele nisso. Como ele consegue fazer as coisas com velocidade e com alegria. Afinal de contas, ele é o homem do brincar. E, assim, a importância do brincar na nossa vida, na vida de todos. Lamento se alguém não brinca, não olha para a vida, né? Se eventualmente não fala uma brincadeira dizendo, olha, se a vida te virar as costas, o que você faz? Bom, eu passo a mão na bunda dela. O Marco diz a mesma coisa. Né? Então, assim, a importância do brincar é indiscutível. É indiscutível para a formação e o desenvolvimento infantil, onde ela não é só indiscutível a importância dela, mas indispensável. Brincar é matéria, é disciplina, é conteúdo, é competência. Brincar é muito mais do que o próprio verbo diz. Sabe? Porque é um saber que leva a saber fazer, a saber ser, né? Que são princípios importantes, né? Nossos. Brincar é a principal ferramenta do aprender. Não há aprendizagem sem o brincar. Sabe? Porque simbolicamente ensaia e prepara a gente para a vida, sabe? Na escola, e em qualquer momento, como a doutora Gabriele disse, o brincar é espontâneo, mas ele é espontâneo em alguns momentos, porque ele é intencionalidade pedagógica a maior parte do tempo. Para nós que olhamos para a escola e olhamos para a importância educativa
do brincar, esse brincar é intencionalidade pedagógica na maior parte do tempo. De Flavinho, qualquer maneira... Flavinho, Oi. Flavinho está me ouvindo? Eu vou aproveitar essa tua... Flavinho? Tô ouvindo, tô aqui na sua frente. Eu tava aqui pensando nessa tua fala, nesse momento, aí eu estou aqui olhando para uma coisa. Sobre a questão, o jogo é cognitivo? Uma pergunta. Aí a gente coloca assim, é só uma questão, tipo, precisamos tomar muito cuidado, né, com esse pensamento que basta entregar um jogo, um brinquedo, né, e um material lúdico para uma pessoa especial, a criança, e deixar ela se desenvolver por osmose, né? Claro, isso não acontece. Isso. Que o jogo é cognitivo. Isto é um engano, porque as propriedades do jogo, de mesa ou qualquer jogo, se resumem à sua estrutura e dinâmica, a forma dinâmica como ele se relaciona com o jogador ou com a interação com o sujeito que joga. Não é inerente de um jogo ser cognitivo, pois o jogo é o quê? O jogo não possui cognição, o brinquedo. O jogo é um objeto em relação ou de relação. Ele é o quê? É uma ferramenta, que aí bem utilizada, a ferramenta bem utilizada permite que quem joga, o jogador que joga, ou a pessoa que usa o jogo, o brinquedo, certo? Estimule sua cognição. E se houver mediação favorável para isso no processo de ensino-aprendizagem, a chamada intencionalidade pedagógica que você citou, o desenvolvimento da cognição é espetacular. Então, não é... Eu estou só aproveitando essa tua deixa para colocar essa reflexão. Exato. Evidentemente, quando a gente diz, por exemplo, Marcos, e assim, na metade do século XIX, quer dizer, os Estados Unidos já montaram como estratégia de Estado, não foi estratégia de governo, estratégia de Estado, serem a maior nação do mundo. E exatamente nesse momento, eles encaminharam a Associação Cristã do Moça, Young Men Christian Association, a responsabilidade de criar novos esportes. Foram profissionais de educação física que criaram, com a diferença de 5 anos entre um e outro, o basquete e o voleibol. Mas por que isso? Havia algumas condições, evidentemente nas intempéries, os jogos outdoor, como tênis, como beisebol, como futebol, eles não podiam ser praticados. E indoor você só tinha ginástica. Então, assim, foi intencional também a coisa, quer dizer, não basta praticar esporte para ser um líder, e eles precisavam de líder para a nova economia nascente, mas é preciso o uso dos valores do esporte, dos valores do brincar, dos valores de uma série de atividades intencionalmente colocadas para gerar aquela aprendizagem que a gente quer que aconteça. Então, não foi por acaso. Nada em termos de desenvolvimento de um país como é os Estados Unidos, independente da gente gostar ou não, o que quer que seja, isso é história. Isso é história. Flavinho, continue, que depois eu quero fazer uma pergunta, depois que você concluiu, eu quero aproveitar uma colocação sua e fazer uma pergunta para a Gabriele, mas pode concluir. Ok. Então, assim, os instrumentos da nossa atividade profissional, especialmente o brincar, porque a ludicidade que o brincar gera é ela que inclui, né, os conteúdos de matemática, de história, de geografia, para as crianças do ensino infantil, por exemplo. Se eu não souber lidar com o brincar, eu não ensino absolutamente nada. E isso vem intencionalmente por parte do professor. É preciso que a gente esteja pronto e preparado para isso. Porque, como você mesmo disse, não acontece ao acaso. Bota o cara para jogar e ele vai aprender aqueles valores que estão ali, que a gente sabe que estão, sabe? Não vão influenciar da forma como poderia e deveria, né, as nossas crianças.
Então, de qualquer maneira que a gente olhe, o brincar em todas as suas formas nos leva à ciência, nos leva e a ciência a concluir indiscutivelmente é que ele deveria estar presente em todas as etapas da nossa vida. E muito especialmente naquilo que a gente hoje está abordando, que são idosos. Maravilha, maravilha. Vou aproveitar essa tua deixa, que aí vai ser a deixa para eu fazer a pergunta para a Gabriele, se você me permitir. É o seguinte, Gabriele. Não, claro. Duas coisas. Uma coisa eu estou contando, essas ferramentas do brincar, elas ambas são, obviamente, importantes. Tanto do jogo espontâneo, ou no jogo livre, ou no jogo dirigido para alcançar um objetivo específico, ambos são importantes. Agora, requer de media do educador, do professor, do psicólogo, do ludoterapeuta, do psicanalista, uma série de conhecimentos para intervir adequadamente nesses dois contextos. Mas é só para fechar um raciocínio aí do Flávio, que ninguém nega as duas áreas, os dois eixos, seja o jogo livre ou o jogo dirigido. Mas o que eu quero perguntar a você é o seguinte, como a nossa história de vida contribui para o nosso envelhecer, o ser bem grande, o ser. E eu queria fazer 3 perguntas importantes encaixando com isso. Qual a importância do reconhecer envelhecente, o olhar patologizante para senescência e o brincar no envelhecimento? Muitas coisas. Vou pedir ajuda também. Meu Deus! Tá, vamos por partes. Primeira coisa, se a gente, enquanto sociedade, nós não sabemos quem somos, a gente vai ignorar quem nós seremos. Simone de Beauvoir aí me ajudando nesse momento. Por quê? Esse processo de se reconhecer envelhecente, ou seja, que eu estou envelhecendo, que eu sou finito, que eu vou precisar de cuidados em algum momento, esse processo ele é importante para o debate social. O Brasil, e aí especificamente eu quero fazer, todas as minhas falas vão ser nesse recorte, tá? De país. O Brasil ele não tem um modelo de envelhecimento. A gente não tem. A gente não tem uma política específica. O Estatuto do Idoso é uma extensão da Constituição. Já era direitos que eram para ser garantidos. Então, o processo de se reconhecer envelhecente é onde a gente coloca na praça, na rua, né, que a gente, sujeitos hoje produtivos, queremos garantias de direitos e de políticas públicas que nos garantam uma velhice digna. Né? E quando eu falo digna, eu estou falando de saúde, eu estou falando de inclusão social, participação social, estou falando de cuidado. Então, são muitas as temáticas que permeiam isso. Então, se reconhecer envelhecente é a prática da garantia de direito para o seu envelhecimento. Então, e aí, socialmente, a gente está enraizado na negação desse processo. Então, não vou dizer quantos anos eu tenho de profissão, porque isso vai entregar a minha idade, né? Então, eu não vou dizer. Então, e o mercado... Eu tenho 15 anos, eu tenho Gabriele. 15 anos, não tenho vergonha de falar que eu tenho 15 anos. Tá certo. Terapeuticamente, a gente trabalha essa questão depois. Ele está na puberdade, mas na puberdade branca, sabe? Dos fios de cabelo branco. Mas é puberdade. Então, esses fios carregam valores muito importantes aí para muita gente. Mas, basicamente, é isso. O reconhecer ele é essa garantia de direito, por isso que é muito importante que esse debate esteja na juventude. Entende? A gente claro. Tem que estar conversando sobre isso, a universidade tem que estar conversando sobre isso, na mesa de bar a gente tem que estar conversando sobre isso. Porque a sensação que eu tenho é que é velado, então, se eu não falo, eu não vejo, eu não reconheço como um ser de direito.
A outra questão que eu acho é essa. A gente está com um olhar patológico para quase tudo. Você, Marcos, fez aí um apontamento que eu acho muito necessário. Você falou, é importante que o educador, o terapeuta, enfim, ele tenha um entendimento do que é o brincar, né? Ele tem uma orientação de desenvolvimento humano, para que ele, então, saiba o que aquele instrumento pode oferecer e, assim, conseguir, sim, estimular essa criança das mais diversas formas possíveis. Só o que acontece? Tudo que sai de uma curva, a gente coloca como patológico. E isso é de uma infelicidade, porque a gente precisa de uma história de vida, a gente precisa de dados clínicos para que a gente possa, então, instituir, assim, um diagnóstico. Se eu vejo uma criança em uma escola de educação infantil pintando em uma folha branca de preto, só preto, então todo mundo já fica assustado. Meu Deus, a criança está pintando tudo de preto. É patológico? Está com algum problema? E a criança só gosta do preto. Entende? Então, esse olhar, ele não é tão diferente para o idoso. E aí eu queria fazer um recorte aqui importante. Eu acho que a gente precisa exercitar a linguagem, né, do velho. A gente tem que falar o velho com espontaneidade. A gente fala de criança com espontaneidade. Então, por que falar velho? A gente cria um monte de adjetivo em torno disso. Milênio, sênio, não sei o quê. Entende? É uma apropriação. Entende? Fará parte da gente. Eu espero, por favor, quero muito. Entende? Então, esse mesmo olhar que a gente tem para a infância, de patologizar coisas que são, enfim, né? A gente faz no envelhecimento. Então, se eu tenho um idoso ativo em casa e, de repente, ele esquece de uma informação, aí já fica, meu Deus, mamãe pode estar no processo demenciando. Então, a gente já olha aquilo ali, né, com uma carga que não precisa. Eu acho que esse retorno que a gente precisa fazer para os nossos sentidos, ele é fundamental para que a gente possa ter uma leitura de sociedade saudável. Porque a gente está num excesso. Tudo é o excesso. E aí, quando a gente consegue descansar os sentidos sobre o outro, a gente consegue ter uma leitura mais assertiva, né? Então, hoje, clinicamente falando, existem modelos de avaliação ecológica que são extremamente eficientes, com brincar, com instrumentos, né? Com a criança correndo no parque. Então, essas avaliações, elas têm um poder, né, que, por alguns momentos, em alguns casos, eu quero colocar aqui bem entre aspas, elas conseguem dar um resultado mais eficiente do que exatamente teste, tá? O Gabriel, eu vou só... Pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que em alguns casos a gente precisa de uma avaliação ecológica para ter um critério diagnóstico mais conciso. Gabriele, eu vou dar um relato de experiência. A minha filha, ela reunia um grupo de meninas da escola para visitar a casa institucionalizada de abrigo de idosos. E eu sempre acompanhava, né? Eu acho que o único pai que ia, né? Aí depois foi outros pais se envolvendo, foi muito legal. E, lógico, nós não fizemos isso depois que começou a pandemia, a gente acabou, isso não acontecendo mais. Mas a gente fez isso até 2019. E é interessante que a maioria dos momentos, eles, quando a gente estava junto com esses idosos, né, com essas pessoas, com a memória afetiva da infância, os sentidos, a oralidade, o fazer, na fala deles, né, nos depoimentos, quando eu era criança, quando eu era jovem igual a você, aí falava do namoro, falava do amor, falava do afeto, das brincadeiras, dos cantos, né, das parlendas, trava-língua, que é o que é. Então, a gente via na fala desses idosos e idosas a reconstrução de uma memória afetiva lúdica bastante presente, né? Como eles
como eles viajam, né, nessa coisa do antepassado, da ancestralidade, justificando uma série de elementos importantes, porque foi muito importante esses momentos afetivos na vida de cada um deles. Então, eles contam as histórias e elas ficavam encantadas, né? As meninas, tudo meninas de 15 anos, 16 anos, 14 anos, passavam 3 horas dentro dessa instituição, conversando simplesmente com as pessoas, algumas brincando, outras cantando. Era muito interessante esse tipo. E aí eu fiz aquela pergunta para você, porque o brincar é importante no envelhecer. Lógico, muitas coisas são importantes no envelhecer. Muitas coisas são fundamentais e são importantes, sabemos disso. O amor, o afeto, o acolhimento, a moradia, as leis, as políticas públicas. Mas como o conteúdo do brincar, como um direito necessário e básico para qualquer humano, não necessariamente só a criança, sim, como o brincar, dentro do contexto do idoso, ele é importante, ele deve ser necessário, ele é importante, ele é fundamental. Qual o impacto que isso tem na vida dos idosos quando ele se relaciona com essa memória afetiva lúdica e o que isso contribui na vida dessas pessoas, seja através de um tratamento, uma intervenção terapêutica, ou seja, não terapêutica, porque tudo é terapêutico, na realidade. Toda situação, ela nos leva a melhoras, a qualidade de vida, a revitalização de uma série de coisas, a reconstrução, a capacidade resiliente do brincar, né? Todas essas questões são fundamentais. Mas o que é que você pensa sobre isso? Eu acho que você foi felicíssimo ao tocar em um ponto, ancestralidade. Você foi muito assertivo nesse momento. Por quê? Reconhecer como a minha avó, só para que a gente possa fazer aqui uma coisa importante, né? Assim, no Brasil, a gente tem uma dificuldade com ancestralidade, certo? Por todas as histórias que nós já sabemos, nossa cultura, né? Então, eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu tenho acesso até a minha bisa, tá? Então, antes da minha bisa, eu não tenho esse acesso. Para mim, foi muito importante construir essa história de vínculo, afetividade e brincar com as mulheres da minha família. Porque quando a minha mãe trabalhava, eu ficava alguns momentos com a minha avó me ensinou a contar jogando pedras. Não sei se alguém sabe o que é jogar pedra. Sim. Uma atividade popular. As 5 Marias, as pedrinhas, jogo das pedrinhas, 5 Marias, e aí vai. Exatamente. A gente chamava lá jogos de pedras. Então, eu comecei a aprender a contar utilizando aquele jogo. E, no primeiro momento, foi intuitivo. Assim, ela só me ensinou. Depois, ela percebeu que ela conseguiria me ensinar jogando aquelas pedras. Então, essa referência de ancestralidade, ela é muito importante para um processo de vínculo. Se eu chego em uma instituição, como a sua filha ia, de repente, para ajudar, enfim. Se eu chego em uma instituição desconhecida lá, meu primeiro dia, e eu chego lá com uma voz infantilizada, com uma técnica infantilizada, eu vou ser rejeitada na instituição. Eu acho que o brincar, especificamente no envelhecimento, a gente tem que ter um olhar para não infantilizar o idoso. Ele quer brincar, porque brincar é uma relação de homeostase. A gente fica em equilíbrio na brincadeira. Perceba que na infância, a criança ela chora e tá lá chorando, ai, eu odeio todo mundo, não sei o quê. E aí você apresenta um brinquedo, acabou, ela esqueceu que ela viveu aquele choro. Entende? No processo, enquanto adultos e seres envelhecentes, não é diferente, a gente quer brincar. Então, se eu chego numa instituição, a primeira forma de eu me vincular naquele espaço é entender o que as pessoas gostam. É jogar um carteado? Vamos jogar um carteado. Eu preciso da vinculação. E a partir disso, agora eu estou falando já em técnica, em terapêutica, eu estou falando em neuropsicologia, em terapeuta ocupacional, a partir do reconhecimento desse sujeito, né, desse território, é que a gente vai conseguir
traçar estratégias terapêuticas eficientes para cada sujeito. E aí a imaginação canta nesse momento, porque a gente pode utilizar tudo e nada, né? Tudo que eu falo instrumento, tá, gente? E nada imaginativo aqui, tá? Gabriela, eu vou aproveitar te interromper porque eu quero que você fale sobre isso, mas só depois que o Flávio falar uma outra coisa, porque sobre atividade, dicas e intervenções, tá? Lúdicas. Mas só depois, fica aí, calma, que você não quer ser nem entre nisso agora. Aí eu quero agora levar uma questão para o Flavinho, certo, Flavinho? Certo. Nós temos dois profissionais aqui. Nós temos um profissional da área da psicologia, com o olhar da área da psicologia, e tem um profissional da área de educação física, tendo o olhar como um profissional de educação física. Aí eu queria como relacionar essa questão do movimento, da motricidade, do exercício físico, certo? Até que ponto o movimento, a motricidade lúdica, o movimento lúdico, né, contribui para a longevidade, Flavinho? Qual o impacto que isso tem? E o mais importante, quais são as implicações positivas que a educação física, enquanto área de conhecimento, pode favorecer no que diz respeito ao uso da ferramenta do lúdico, ou dos instrumentos do jogo, do brinquedo, da brincadeira, nas funções executivas, cognitiva, memória, atenção, etc. Poderia me ajudar nisso? Sim, Marcos. Olha, a primeira coisa... Aproxima o microfone dos teus lábios. Tá. Deixa. Porque de repente eu me entusiasmo com o que você perguntou e aí solta o microfone. Tá melhor agora? Perfeito, olha, perfeito. O movimento é importantíssimo para a gente fazer já uma avaliação de início de qualquer idoso. Tem comprometimento na mobilidade, tem comprometimento cerebral. Tem funções que já estão alteradas e prejudicadas só em a gente observar como é que o idoso se locomove. Essa já é uma informação importantíssima dessa relação que se estabelece em termos de linguagem entre nós, entre o pensar e o fazer, por exemplo. Não é? Então, assim, os mais diferentes tipos de exercício físico atuam positivamente, inclusive o brincar nas formas fisicamente ativas do brincar, porque a gente usa acelerômetros para avaliar a quantidade de exercício físico e como ele está, o que ele representa naquele momento para as possibilidades de aptidão física daquele idoso. Então, eu tenho como avaliar, não só através dos mais diversos exercícios físicos, e a gente, assim, o problema que a gente tem hoje em relação ao exercício físico e a forma como ele contribui nas funções executivas, cognitivas, memória, atenção, o que quer que você queira, é a dose-resposta. Isso ainda é uma pesquisa muito intensa. O que é importante dizer é que o que está estabelecido pela OMS e pela maior parte das pesquisas que existem no mundo são 150 minutos de atividade por semana, de leve, moderada ou moderadamente intensa, né, para que você mantenha o idoso em condições de ter uma boa qualidade de vida como idoso. Significa dizer que, independente do tipo de exercício que você usa, ele, em qualquer de suas formas, inclusive o brincar, porque é importantíssimo, é uma forma eficaz de melhorar o desempenho cognitivo, né? Em uma pesquisa ao longo de 10 anos de acompanhamento, a atividade física foi associada à preservação da memória e da função cognitiva.
com resultados melhores nas mulheres. Algumas pesquisas coincidem também nisso. Há muito se discute os efeitos positivos do exercício físico, eu insisto, nele incluído o brincar na sua forma fisicamente ativa, na atividade cerebral. No entanto, só um pouco mais recentemente, o próprio exercício físico começou a receber a atenção da comunidade científica com grande interesse em seus efeitos sobre as funções cognitivas, aprendizagem espacial, memória, como método não medicamentoso, por isso barato, né, de manutenção da saúde cerebral e tratamento neurodegenerativo e ou psiquiátrico. Vários estudos, muitos, têm mostrado os efeitos benéficos dos exercícios aeróbicos e resistidos em populações adultas e especialmente geriátricas. Mais recentemente, estudos procurando elucidar os mecanismos que estão subjacentes à neuroplasticidade relacionada ao aprendizado espacial induzido pelo exercício físico e a melhora da memória, mesmo em condições neurodegenerativas. É importante a gente dizer que a cada dia, a cada pesquisa, tem que ser reforçado essas questões sobre o papel do exercício físico na melhoria da aprendizagem, memórias especiais e os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na neuroplasticidade. Níveis mais elevados de exercício físico também têm sido associados à melhora, à melhoria da aprendizagem, né? Em todos os sentidos. Níveis mais elevados de exercício físico também têm sido associados à melhoria de funções executivas, memória, quer em análises transversais, quer em análises longitudinais, como eu acabei de falar, de um trabalho de 10 anos. Tem trabalho de muito mais tempo, associando e fazendo a relação entre esses elementos, incluindo sempre, né, o exercício físico. Então, nele incluído, evidentemente, as formas do brincar, porque é disso que a gente está falando, mas nunca é demais para um profissional de educação física como eu estar falando da importância dele, porque ele está gerando longevidade e não é pouca. Então, num dos Flavinho. Oi. É o microfone, é botar próximo dos teus lábios. Eu queria... Flavinho, é só para fazer... Oi. Para colocar mais um ingrediente na tua reflexão. Sobre a neuroplasticidade cerebral, né? Assim, quanto mais precocemente a neuroplasticidade cerebral for estimulada no humano, aí eu estou falando do bebê, já tem estudos, muitos estudos sobre isso, e aí uso, obviamente, o brincar e o brinquedo como um instrumento, um meio para essa neuroplasticidade cerebral ser estimulada, é fundamental. Daí eu quero reforçar a importância de profissionais qualificados da área de educação física, não só profissionais de educação física, usar adequadamente essas ferramentas, esses instrumentos para a neuroplasticidade cerebral e usando o lúdico como instrumento desse processo. Evidentemente. E, Marcos, tem mais uma coisa relacionada a isso. Se a gente tiver cada vez populações, as pessoas mais conscientes da importância e a necessidade do brincar, do fazer exercício físico, a gente vai ter que mudar conceitos. O primeiro conceito que a gente vai mudar é o conceito de idoso. Então, é bom a gente pensar sobre isso, porque eu estava conversando com a Gabriela, dizendo, olha, dentre alguns aspectos da terceira idade, a diminuição do tamanho do cérebro, embora isso não tenha muita importância, é claro que não, porque quando a gente, né, desenvolve essa neuroplasticidade através de estímulos os mais diversos, né, o que a gente tem são maiores interconexões neuronais, independente do tamanho do cérebro. Então, assim, importante, porque essas são recomendações assim, extremamente específicas de órgãos que hoje
estudam não só a longevidade, como a cura do envelhecimento, como o nosso artigo dos nossos trabalhos fala sobre isso. Hoje, a pesquisa está evoluindo tanto no que se refere a isso, né? Mas há uma questão interessante para a gente falar. Olha, a expectativa de vida tem aumentado em todos os países do mundo, em todo o mundo. No entanto, eu vou viver 150 anos, já falei para minha filha. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: no entanto, os hospitais estão mais cheios e os problemas são maiores com relação à fragilidade do idoso. Porque a gente gerou qualidade de vida, que gerou longevidade, mas a questão da fragilidade tem incomodado muito. E isso não aconteceria se a gente tivesse tratado o nosso envelhecimento antes de ser. Antes de ser. Né? Porque isso vai mudar conceito. Que legal. Agora eu vou aproveitar o seguinte, ele falou em um artigo do livro, e já a gente vai ter aqui um sorteio de livros, 3 livros e-books, mas a gente vai fazer jogos de raciocínio. Quem conseguir adivinhar esses jogos, essas estratégias, vamos apresentar aqui também rapidinho alguns jogos, mas antes de chegar, porque o tempo voa, já são 18h54, mas vamos lá. Agora eu vou voltar a Gabi. Gabi, agora você, eu te falei que eu queria agora que você me colocasse, né, de algumas questões que a gente, assim, eu sei que você tem uma longa experiência desenvolvida dentro do teu consultório, em intervenção, também na tua instituição no qual você atua, com relação a essa questão do cérebro envelhecimento, né, o que muda no cérebro envelhecimento, um pouco desse olhar das funções executivas. O Flávio já falou dessa questão das implicações da saúde, né, do exercício físico, mas dentro da perspectiva psicológica, né, essas funções executivas, tempo e a memória, certo? E aí eu queria aproveitar, além de perguntar sobre isso, quais suas dicas como uma profissional que vem ao longo do teu trabalho fazendo várias mediações e intervenções, dicas de atividades e sugestões que vá do mais simples ao mais complexo, né? Que possa estimular o cérebro. E outra coisa, não necessariamente eu tenho que recorrer à doutora Gabriele para me ajudar, mas tem algumas atividades de jogos e brincadeiras que podem ser feitas na própria casa, com seus filhos, com seus amigos e consigo mesmo. Você pode estimular a tua cognição, tua plasticidade cerebral, que não necessariamente, talvez necessite de uma intervenção direta de um profissional. Lógico que é muito importante ter um profissional para nos ajudar, nos orientar para uma melhor funcionalidade, uma melhor qualidade na ação da atividade. Quanto mais qualificada for, melhor será a performance da mediação e a evolução do processo, né? Com relação à prevenção e a melhorias. Então, assim, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso e essas suas dicas e sugestões, um pouco, né, para sugerir ao nosso público, né, sobre essas questões. Vamos lá. O tempo, né? O tempo sempre aqui regulando as nossas emoções e nosso conhecimento, tá? O Flávio pontuou com muita felicidade sobre alterações fisiológicas que a gente tem nesse processo de envelhecimento. Então, na estrutura mesmo do córtex, a gente vai ter uma diminuição do tamanho da massa encefálica. Só que isso, num primeiro momento, não gera um impacto nas funções cognitivas de um modo geral. Há um prejuízo maior no pré-frontal. Então, pré-frontal é onde atua muito que a gente conversou agora, que são as funções executivas. Para não ficar muito chato, basicamente, funções executivas são um conjunto de funções que regulam o nosso comportamento. Vamos colocar assim. Essas funções,
A gente já nasce, mas a partir dos 6 aos 8 anos é quando a gente percebe isso com mais eficiência. E aí, ao longo da adolescência e início da vida adulta, isso se desenvolve, e a partir dos 50 anos a gente começa a ter uma perca nas funções executivas, tá? Há um declínio, na verdade, a partir dos 50 anos, em algumas funções, o que é esperado e é normal. Tudo bem? A gente só entra em quadros patológicos quando a gente fala de frequência e intensidade. Tudo bem? Então, aqui tem algum áudio vazando em algum lugar. É o meu, porque eu fui abrir a varandinha aqui, aí tava passando um motociclista. Aí, É interação com o ambiente, interação com o ambiente. É o brincar. Então, eu achava que era meu, porque... para que a gente possa entender, patológico vai ser quando existe um quadro de frequência e intensidade de esquecimento, de desatenção, de perca espacial, tudo bem? Então, é isso. Quanto às dicas, eu acho que é fundamental esse reforço que você deu aí, Marcos. A gente pode fazer isso em casa, de modo simples. Então, como nós estamos todos resguardados, né, bonitinhos, usando máscara e tudo mais em casa, algumas atividades que eu acho que é legal a gente sugerir. Primeiro que a gente sempre vai começar do simples para o complexo, e nunca o contrário. Tá? Então, a gente começa do fácil para o difícil. Sempre, porque isso você vai testando seu nível de tolerância, de persistência, de flexibilidade cognitiva, enfim, de planejamento. Então, e aí tem uma cozinha-terapia. Cozinha-terapia. Cozinhar cozinhar é um excelente exercício para funções executivas, excelente para a memória, excelente para a manutenção da atenção. Então, um exercício legal é, vou cozinhar. E aí, na geladeira, eu ponho um papelzinho, tá? E aí, a cada 5 minutos, eu vou lá naquele papel e escrevo, sei lá, 3 categorias de frutas, sei lá. Escrevo 5 países. Então, eu vou por categoria, tentando escrever em um intervalo de tempo curto, o que eu lembrar. Então, estou fazendo aqui meu macarrão, enquanto eu faço um molho, eu vou lá na geladeira e escrevo Itália, França, Alemanha, nananana. Volta a fazer meu molho. Segundo momento, nome de pessoas, nananana. Então, essa é uma atividade simples, mas que vai exigir de você memória, que eu vou evocar essas categorias, funções executivas, que faz parte, que é o planejamento, né? Então, assim, você consegue, com atividades simples, fazer estimulação extremamente necessária para o seu dia a dia. Leitura, conversar com as pessoas, escutar as pessoas é um exercício também muito importante para a estimulação das funções cognitivas. Maravilha. Por isso é que tem tanta gente. Por isso é que tem tanta gente fofocando por aí, né? Ouviram a Gabi dizer isso e aí... Gente, fofocando mais. Vou aproveitar, Flavinho, antes de você, eu quero agora apresentar aqui para fazer aquele jogo, depois a gente volta, que eu quero apresentar. Podemos começar aquele jogo para a gente pegar? Podemos sim. Acertar, ganha um livro e-book, aí tem que mandar o e-mail para a gente encaminhar por e-mail. Vamos lá, eu vou apresentar aqui, vamos ver se o pessoal é bom de jogar, bom de brincar. Depois eu vou fazer também um jogo com eles, Flavinho. Atenção, vamos lá. Eu vou aqui apresentar o primeiro jogo. Flavinho, você vai me dizendo aí, vai mandando passar, viu, Flavinho? Vamos lá, Flavinho. Tá vendo aí? Tô vendo. Bota o microfone próximo do... Já ia dizer do... Não, vamos lá. Passa esse slide aí, Marcos. Passa essa página aí. Isso. Esse é o primeiro. O análise desse quadro pode fazer com que a gente conclua qual copo encherá primeiro.
E isso precisa de uma certa delicadeza nessa análise. Mas quem primeiro responder em função da lógica desses condutos e tudo mais, da lógica relacionada a se um conduto de saída está fechado ou aberto, enfim, já estou dando uma dica importante. Né? Assim é moleza, Flávio. Tu tá dando. É moleza, você tá dando a dica, rapaz. Não faça isso não. Não tô não, cara. Tá. Então Ó, vamos ver. Vamos aguardar aí quem acerta. Vamos aguardar aí. Eu tô dizendo quais são os elementos que ele vai usar, porque a gente não vai ficar aqui o dia inteiro esperando que a pessoa responda. Evidentemente, a gente vai passar para um próximo desafio, porque alguém vai responder e vai ganhar um e-book fantástico. Mas eu acho que ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar aí, porque eu vou te contar, isso é coisa para idoso. Eu já acertei. Eu ganho o meu próprio livro, né? Ô, coisa boa. Eu ganho uma cerveja. Depois a doutora Gabriela vai me convidar, junto com o Flavinho, para a gente comemorar esse momento. Vai ser evidente. Apesar dessa cerveja ser light, eu não quero light. Não, rapaz, olha, se tem uma coisa que o Marcos faz bem, além de dar aula e escrever livro, essa é beber cerveja e cozinhar feijoada. Não, fazer feijoada. Ei, outra coisa. Vamos lá. Vê se tem respostas. Vê se tem respostas. O Honório viu esses jogos antes. Se for ele que estiver avaliando, ele já tem condições de... Ok. Honório, alguém acertou? Já anota aí. Diga quem acertou, Honório. Logo. Pode o Honório falar. Honório, fala aí. Alguém acertou, Honório? Honório? Aqui eu não tem nenhuma mensagem, né? Eu estou olhando aqui os comentários para ver. E aí, se alguém acertou para passar para o próximo? Se ninguém acertou, a gente pula. Olha aí, rapidinho. Não é possível. Não tem nenhum ex-aluno meu, não. Eu vi aqui que o Honório já apareceu. E o André responderam 6 e a Rafaela também respondeu 6. Não, erraram todos. Todos erraram. Eu posso responder, Flavinho? Rapaz, isso não é legal. Bom, pode, claro que pode. Não, então eu não vou responder no final. Você me dá de presente, você vai pagar um jantar para mim se eu acertar. Olha só, rapaz, mas não estou dizendo, tá certo. Tá certo. Legal. Desde que a doutora Gabriela vá. Se a doutora Gabriela não for, não vale. Vamos lá. O copo que vai ter primeiro é nenhum, porque a garrafa de cerveja tá com tampa, tá fechada, então não vai sair o líquido. Deixa de ser abestado, cara, senão não perguntaria isso. Não é verdade. Isso é uma brincadeirinha que a gente pode fazer. Mas, na verdade, presta atenção, se a garrafa de cerveja tivesse com a tampa aberta, qual copo encheria primeiro? Pronto. Porque aí é muito fácil, né? Esse Marcos. Então qual é a resposta correta? Eu respondo? Não, vamos deixar para depois, né? Vamos lá, então vamos passar para o próximo. Qual é o próximo? Tá aí, próximo desafio. Aí não dá para falar em técnica, é preciso realmente a observação, estabelecer uma lógica que está aí nos próprios números, que também não é difícil, uma boa observação, né? É um jogo de lógica, né? Porque ele tem uma lógica aí envolvida que é fácil. Né? Doutora Gabriele, você que é doutora nisso, qual é a resposta? Gente, eu não vou arriscar, porque eu estou acompanhando aqui os comentários. Tem muita gente dedicada, tá? Então, assim, eu vou Tem muita gente o quê?
Os Ei. comentários aqui tem bastante. Tem gente dedicada na resolução. Estava lendo um livro. Qual é o número que não faz parte do conjunto abaixo? É o 18, 25, 36, 43, 52, 63, 79, 8197. Qual é a resposta? Aqui 18. Já vi aí um 18 também. Não é. Anório, você sabe qual é a resposta? Alguém acertou? E Anório? Até agora ninguém acertou ainda não. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Gabriela e Flavinho? O pessoal vai ter que fazer muita plasticidade cerebral, exercício para mente, porque o povo com 15 anos, 16, 22, não está conseguindo acertar isso? Imagina quando tiver com 70 anos. Não é, cara. E tem uma lógica interessante, isso não é difícil. Eu quero dizer que em 1 minuto, quando isso foi me colocado, eu respondi. E não estou querendo contar nenhum tipo de vantagem, não, mas eu respondi. E achei tão interessante isso, depois que eu cheguei à conclusão da resposta correta, que eu estou trazendo para cá. Porque ao longo da minha vida, em palestras, eu sempre usei desses instrumentos para desafiar as pessoas, né? Legal. Porque isso é importante. Isso é importante. Olha aí. Nas aulas de aprendizagem e desenvolvimento motor, mesmo nas aulas de psicomotricidade, quando tinha uma especificidade qualquer que dava para a gente usar um jogo e tudo. Flavinho, a Rafaela está dizendo que acertou e eu acertei. A Rafaela acertou o quê, Anório? Diga aí, a Rafaela. Alguém acertou, Anório, até agora? A primeira técnica e a segunda técnica? Aqui... Não, da primeira técnica ainda não. Já na segunda já. Depois a gente volta. Quem acertou a segunda? Quem acertou? A segunda ainda ninguém. Ninguém ainda. Rapaz, meu Deus do também céu. Não. Também não. Chutaram aqui 18 e o 63. Não. Não. Foi chute mesmo. Foi chute mesmo. Não é nenhum dos dois. Agora tem que ir para a última. Passa para a última. E aí eu leio a questão. Essa também tem uma lógica que é importante. Um grande empresário, na necessidade de ir a São Paulo, estava aqui em Fortaleza, chegou para o seu guarda noturno, para o seu segurança noturno, e ordenou que ele acordasse às 6 horas da manhã em ponto. Exatamente às 6 horas, o guarda acordou o empresário e disse: patrão, estou aqui com um mau pressentimento. Isso, o patrão ia saindo e ele: sonhei esta noite que o senhor teria um acidente com um avião e me permita sugerir que o senhor não viaje não, por favor. O empresário não deu ouvidos ao guarda. Sem incidente, chegou a São Paulo e por telefone mandou demitir o guarda. Por que ele fez isso? Atenção, essa daí eu sei a resposta. Essa daí eu sei porque você já me ensinou. Bora, pessoal, vamos lá. Qual é a resposta? Por quê? Ô, Flávio, a Jandacira tá falando aqui que a segunda questão, a resposta é 43. Exatamente. A gente vai voltar para ela, mas ela acertou, viu? Então, Anório, pede o e-mail dela para mandar o livro. E a Rafaela falou que a primeira questão é o copo número 4. Também não é. Também não é. Não vai é, por eliminação. Já falaram o 6 e o 4. Não pode ser esses dois, né? Aí é muito fácil. Aí eles vão usar a probabilidade. Eu quero saber quem acerta essa daqui, ó. Um grande empresário, vamos lá, vai acabar o nosso tempo, temos que encerrar já a nossa roda de conversa. Um grande empresário, na necessidade de ir a São Paulo, chegou ao seu guarda noturno e ordenou que ele o acordasse às 6 horas da manhã, em ponto. Exatamente 6 horas da manhã, o guarda acordou o empresário e disse: patrão, estou com um mau pressentimento. Sonhei que esta noite que o senhor teria um acidente com o avião e me permita sugerir que não viaje. O empresário não deu ouvidos ao guarda. Sem incidentes, chegou a São Paulo e, por telefone, mandou demitir o guarda. Por que ele fez isso? Alguém sabe? Eu acho que vai ser necessário outra roda de conversa para o povo dar resposta para a gente. Eu também acho, Eu vou para... Olha aí.
Pois é, mas eu falei bem antes que seria o copo número 7. É o copo 7? Não, Marquinho, não é. Não você já disse que não era, nem um 7, nem um 4. Nem o 7, nem o 6 e nem o 4. Aí fica aí, eu não. Não, mas é porque as pessoas chutaram esses 3. Então eu tenho que dizer que não é. Não está dizendo que ele tinha que acordar às 5h59. Por quê? Ah, não é por isso. Não Nada é por a isso. ver. Nada a ver. Não foque aí. Vamos passar Não, aí pro é último, outra coisa. pro último, Aí é outra coisa. pro Pode último. voltar, pode voltar. Isso é um slide que não tem. Mas então, Flavinho, enquanto o povo pensa, eu vou fazer uma brincadeira com vocês para a gente ir para o nosso encerramento, pode ser? Tá. E aí eu encerro também aqui a minha fala. Aí eu vou colocar aqui um jogo de adivinhação, olha aí que coisa legal. Vamos ver aqui se vai dar certo a gente acertar. Vamos lá. Todo mundo junto, viu, Gabriel? Pode participar. Ah, essa aí eu já fiz com meus alunos, eu acerto sei, tudo. Mas vamos lá. Pense em um número qualquer de 2 a 9. Eu vou passando. Pensaram? Eu tenho o poder de adivinhar o que vocês estão pensando. Vamos lá. Multiplique. Pensaram? Vamos lá. Os números de 2 a 9, não esqueçam. Tá bem? Já pensaram, né? O número de 2 a 9? Não diga para ninguém, fica aí para você na sua mente. Multiplique o número pensado por 9. Vocês agora vão multiplicar o número que você pensou, que escolheu, por 9. Pensaram? Ok. Agora vocês vão fazer o seguinte: ninguém fala nada, tudo fica aí para vocês. Não fale. Não é para digitar, não digite aí, viu? Vamos lá. Some o algarismo do resultado. Certo? Some o algarismo do resultado. Exemplo: se for 27, vocês vão somar 2 mais 7 igual a interrogação. Encontraram? Mas fica com vocês. Vamos lá. Perfeito. Vou passar agora. Agora diminua o resultado encontrado na interrogação anterior por 5. Diminuíram? Todo mundo diminuiu? Perfeito. Vou passar. Agora, procure no alfabeto a letra que corresponde ao número. Por exemplo, A é igual a 1. B é igual a 2, e C é igual a 3, e assim sucessivamente. Fizeram a correlação? Perfeito, perfeito. Então vamos continuar. Procure um país que tenha em sua inicial a letra encontrada. Essa letra que você encontrou, você vai ver um país que começa com essa letra. Encontrar o país, fica aí com você, não fale para ninguém, fique só com você. Perfeito. Vamos passar. E agora, encontre a 5ª letra no nome desse país. Esse país, está lá o nome do país, você vai contar qual será a 5ª letra deste país. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. Encontrar essa letra, não fale para ninguém, fique só para você, tá legal? E aí a gente vai passar para uma outra questão. Pense em um nome de um animal mamífero, que com essa mesma 5ª letra, tá? Com essa mesma 5ª letra, que começa com essa mesma 5ª letra. Encontraram? O animal mamífero, tem que ser mamífero, viu? Mamífero. Encontraram, né? Vamos agora passar para outra perguntinha. Pense também em uma cor que comece com essa mesma letra. Esse animal mamífero encontrado com essa letra, e agora pense a cor que comece com essa mesma letra encontrada. Encontraram a cor deste animal? Então vamos lá. Agora vamos passar para concluir. Pense em uma fruta, qualquer fruta que este animal mamífero ama. Ele é apaixonado, ele adora comer essa fruta. Encontraram a fruta? Então, vamos ver se a gente está mentalmente em homeostase, como diz a doutora Gabriele, né? Vamos ver se eu consigo ler a mente de todos vocês.
Porque esse macaco marrom marrom estava comendo banana na Dinamarca. É verdade? Vocês estavam pensando isso? Exatamente, é esse o resultado. Porque esse macaco marrom estava comendo banana na Dinamarca. Lógico, se vocês mudaram o animal, em vez de macaco, escolheram mamute, né? Então aí vocês vão me provocar um outro país de Djibouti, né? Então você tem uma outra, mas quase sempre. A quinta letra é M, de macaco, é marrom, a banana é a fruta que ele mais ama, e aí o país é Dinamarca, né? Que é a quinta letra. Cara, é muito legal, né? Olha que coisa interessante. Vamos lá. Eu queria também aproveitar a oportunidade, Flavinho, de mostrar para os nossos... Eu vou até sair um pouquinho daqui para que a gente possa depois sair dessa apresentação. Pronto, eu vou sair da apresentação. Olha aqui a quantidade de jogos legais, Flavinho. Olha aqui, jogos que podem ser utilizados. Aqui, se lembra do Gênios? Vocês, ó. Sim, claro, foi do meu tempo. Joguei Gênios. Olha o tamanho desse. Olha. Joguei Gênios. Quando a gente aperta, ele dá uma sequência sonora e com a sequência de cores. Então você tem que repetir. Esse jogo é um jogo bem legal para estimular algumas habilidades cognitivas. Se bem utilizado, ele pode ser feito tanto de forma individual ou de uso coletivo com interdependência positiva. Bem legal esse joguinho. Esse é uma miniatura. É um que eu ganhei da Estrela, mandaram para mim. Bem legal. Outro jogo legal, que é muito interessante para estimular a mente, são esses jogos aqui, certo? Jogos do cubo. Tem até, hoje em dia, Confederação do Esporte da Mente, onde estimula não só o jogo de xadrez, mas o cubo mágico como uma estratégia maravilhosa. Amanhã vai ter uma roda de conversa sobre isso, sobre cubo mágico. Olha que coisa legal, isso é muito interessante. Outro jogo interessante é o dominó. O dominó, ele tem uma estratégia, tem até um dos meus livros, não sei se o Flavinho já viu a estratégia do dominó, onde a gente faz um quadrado perfeito para compor a todas as peças do dominó. Essa é uma estratégia muito legal para se usar. Eu tenho o livro. Isso aqui são jogos de aramado, né? Jogos de aramado que você tem que tirar. Um monte de essas coisinhas, que coisa legal, botar de volta. São jogos de estratégias cognitivas. Outro jogo legal que são chamados jogos de games modernos, jogos de games modernos. Esse aqui, Isso aqui é um jogo que eu jogo muito aqui, já joguei com minha filha, que é Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. É um jogo de card games, onde a gente tem uma sequência de lances no centro da mesa, e a gente vai sempre falando, essa sequência parece um trava-língua, taco, gato, cabra, queijo, pizza, taco, gato, cabra, queijo, pizza, taco, gato, cabra. Aí, só que na hora a gente vai jogando a carta no centro do tabuleiro. Se coincidir a fala com a carta apresentada no centro, a gente taca a mão em cima. É tipo um Jungle Speed canadense. Cara, esse jogo é da Paper Games, é um jogo baratíssimo, e é um jogo que pode ser jogado na família, muito divertido, muito legal. É o taco, gata, cabra, queijo, pizza, taco, gato, cabra, queijo, pizza. E da área do Paper Games, nós temos um outro jogo legal, que é um jogo cooperativo, que é um jogo de dominó, que é o chamado Bandido, é um prisioneiro que está dentro do cárcere, da prisão, e ele vai fazer um túnel subterrâneo. E é um grupo de jogadores, que pode ser jogado em família, intergeracional, não importa, e você vai bloquear os túneis subterrâneos do bandido. Só que você tem que tomar decisões, não pode se comunicar, certo? Vai ter que, enfim, é bem legal. O bandido também é da Paper Games, bem interessante. Outro jogo legal é jogo de labirinto, assim, É um jogo que tem 48 possibilidades de labirinto. Aqui tem um lago cheio de crocodilo. Então, nós temos que fazer a transferência desse homenzinho nos pinos que aqui tem, e você vai afastando, Vai afastando, mas só pode ir de um buraquinho para o outro. Se ele cair dentro, do crocodilo, ele é devorado pelo... São 40, começa do nível mais simples ao mais expert. É um jogo de labirintos. Por sinal, os jogos de labirintos e ilusão de ótica são jogos bem legais. E aí temos aqui, por exemplo, jogos, eu vou até mostrar para vocês, que vocês já devem ter visto, os truques de dado.
todo mundo deve ter dado em casa, né? Caso não tenha dado, é bom ter dado em casa, tá certo? Olha, nós temos aqui 3 dados, a história do dado. Vocês sabem o segredo do dado, né? O Flavinho já sabe. Então nós temos o segredo do dado, ó. Eu vou fazer um truque com 3 dadinhos. 3 dadinhos, ó. Além de ser professor, eu sou alquimista, eu sou mágico, eu me viro nos 30. Então nós temos aqui professor público de instituições federais brasileiras. Vamos lá. Então eu vou usar 3 dados, mas eu poderia usar uma pilha de 10 dados, 50 dados, não importa. Mas como eu sei o segredo do dado, eu faço vários jogos com esses dadinhos. Isso é fantástico. Tinha um cara que apareceu no Fantástico, jogou um monte de dados assim. Aí ele fazia isso, ó. Jogou 50 dados e fazia o chamado cálculo mental. Por quê? O que é o segredo do dado? Os lados antagônicos sempre tem que dar a soma 7. Se aqui é pio, aqui tem que ser quanto do outro lado? 6. Se aqui é 2, do outro lado tem que ser o quê? 5. Se aqui é 3, 4, do outro lado tem que ser o quê? 3. Então a soma dos lados opostos sempre tem que dar 7. 7. Sempre tem que dar 7. Quem fizer de outra forma está fazendo um dado errado. Então, eu vou colocar um dado em cima do outro. E eu vou encontrar, como eu sei desse segredo, que a soma dos lados opostos dão 7, eu vou empilhar 3 dados sem ver. Certo? 3 dados foram empilhados, eu não estou olhando para ele. E eu vou descobrir o chamado, quais são a soma dos lados que eu não vejo, chamado lados obscuro ou do lado negro da força, como diz aqui minha camisinha. Tá legal? Ok? Mestre Yoda. Então, nós temos aqui 3 dados. O primeiro dado, que está bem aqui, o número, ó, é quanto? É 4, ó. Tá vendo? É 4. Então, se eu tenho 3 dados, eu multiplico por 7. 3 vezes 7 é igual a quanto? Alguém pode me responder? 3 vezes 7? 21, claro. 21. Vai cá. 21, como o primeiro número que está no ápice do dado é 4, é só eu diminuir por 21. 21 menos 4. Qual é o resultado? Alguém pode anotar aí? 21 menos 4. 17. Tem certeza que é 17? Todo mundo tem certeza? 21 menos 4. 17, cara. Perfeito. É só o Flávio tem certeza, então. Então, vamos lá. Então, a soma dos lados, Flávio, que eu não vejo, que eu não consigo visualizar, eles estão tampados, vai dar 17. Se você tiver feito o cálculo correto. Vamos ver se o Flavinho fez o cálculo correto? Olha aqui, Flavinho, aqui tem quanto? Flavinho, aqui tem quanto? 3. Aqui tem quanto? 3. 3 mais 1, Flavinho, dá quanto? 4, bicho. Hein? 3 mais 1 dá 4. 4. 4 mais 6. 10. 10 mais 3. 13. Mais 4. 17. Legal, né? É muito legal. Pois o truque do jogo. Você vê como a gente. E outra coisa, a gente pode brincar com cordão. A brincadeira de cordão, que é uma brincadeira ancestral, até por ter das nossas culturas autóctonas, né? Indígenas, né? Você pode fazer um monte de truque, ó. Com cordão. São vários truques com cordão que você pode fazer. Né? Um dos livros que eu quero escrever futuramente, brincando com cordão e brincando da moda antiga. Enfim, são tantas estratégias lúdicas, né, de jogos. Nós temos aqui, ó, livros. Por exemplo, quem lembra dessa coleção, Flávio? Lembra dessa coleção da década de 70, que era Jogos, Opção Inteligente, que era da Era de Ouro, nem existe mais. Aí tinha um brinquedo de raciocínio, que era vendido nas bancas de revista. Eu tenho uma coleção inteira que me deram de presente. Aí está no Museu do Brinquedo. Honório. Olha, Jogos do Mundo, World of the Games, né? O Jeu de Monde. Então é muito legal. E aqui são jogos tradicionais, jogos antigos, jogos ancestrais. Aí uma coleção inteira com joguinhos, ó. Só que esse material não tem mais. Isso aqui faz parte de acervo do Museu do Brinquedo. Aí tem outros livros, por exemplo, ó, História do Board Games, certo? É um livro que, ó, esse livro tem que comprar nos Estados Unidos. Outro livro também aqui, ó, Tabletop Games, que é um outro livro também muito legal, que eu aconselho a vocês. Outro livro legal também, que eu acho interessante mexer com isso. Aqui são alguns, a gente tem mais de 1000 livros assim abordando essa temática aqui no meu acervo pessoal. Esses livros eu amo, da Artmed. Jogos e atividades matemáticas do mundo inteiro.
É um jogo, a professora Cláudia faz um trabalho de reconstrução, principalmente de jogos asiáticos e jogos africanos. São cada jogos interessantes, diferentes culturas. É um jogo que trabalha muito as estruturas cognitivas, né? Tomada de decisão, resolução de problemas. Então, é um livro que eu aconselho. E tem um outro livro que ela continuou, que é Mais Jogos e Atividades Matemáticas. Esse livro é muito legal. Você pode usar em diferentes idades, não é só para terceira idade. Trabalhar com jovem, com a criança, com adultos, muito legal. Então, são outros livros também que eu amo, que não tem nem que vocês têm mais para vender. É isso aqui, ó. Esse aqui é da Gilda Riso. A Gilda Riso, ela escreveu um livro que eu acho bem interessante, chamado Jogos Inteligentes. Esses jogos inteligentes, ele tem uma abordagem que tem a construção do raciocínio da escola natural. É um livro que são criadas várias estratégias de jogos, ó, bem legal. Aí ensina já várias estratégias de tabuleiro, jogo de raciocínio, que pode ser utilizado com materiais alternativos, jogos inteligentes. Pense num livrozinho maravilhoso. Enfim, eu poderia passar a noite inteira falando sobre isso. Claro. Mas, Marcos, vamos só dar a resposta dos jogos, né, para as pessoas. Vamos lá. E eu queria só... A Rafaela está perguntando se ela respondeu que o empresário só considerou a ida e não a volta. Então, com a possibilidade de ele poder sofrer um acidente ainda, ele demitiu. É essa a resposta? Não, a resposta é o seguinte: o guarda noturno sonhou, portanto ele dormiu no serviço. É demissão por justa causa, bicho. Independente da volta. Cara, jogos de raciocínio são incríveis. Olha, um guarda noturno sonhar. Patrão, eu sonhei essa noite. Caramba, não era para estar cuidando da minha casa, não, de mim, da minha segurança. Dormiu no serviço. Dormiu no serviço. Não é? E a terceira, e aí o primeiro, para alguém que fotografou, é o copo 3 que vai encher primeiro. Eu poderia explicar por quê, mas oportunamente eu faço isso. Marcos, eu só queria dar uma palavrinha para eu... Final, você e a Gabriele dá a palavra final. Tá. Olha só, é uma coisa importante para o idoso, o que eu pretendo dizer para encerrar a minha fala. Na festa de aniversário dos 80 anos do Pedro Nava, que era um médico, um escritor, considerado o maior memorialista brasileiro, uma repórter lhe perguntou o que era fazer 80 anos. E ele respondeu: uma bosta. E explicando por que, ele disse: ter 80 anos é como um Fusca com os faróis voltados para trás. Se você prestar atenção, o idoso, de uma maneira geral, só fala do passado. E se você conversar com ele sobre o passado, você vai passar horas. Mas Nava, um dos escritores mais importantes da nossa literatura, quem não conhece, procure conhecer, suicidou-se naquele mesmo ano. Independente do que levou o Nava a se suicidar, o suicídio entre os idosos é o maior entre todas as faixas etárias. Há uma tendência mundial de crescimento das mortes autoprovocadas nessa faixa etária. O Brasil segue essa tendência e já observaram taxas acima de 200% num ano, o que é uma coisa assustadora em termos de evolução dessa tendência, né? A literatura especializada sobre o trabalho do profissional de educação física com idosos fala muito da importância de 2 elementos: exercício físico, e aí incluindo tudo que a gente já falou sobre o que é exercício físico, e alimentação. Embora fundamentais, esses 2, a superação de questões como a perda de razões para continuar vivendo depende muito de um terceiro elemento, que é isso que eu queria dizer para vocês nesse encerramento, em como vocês podem trabalhar com o idoso estrategicamente, sabe? Que a gente deveria dedicar a nossa atenção.
ter sonhos, fazer planos e dedicar-se a realizá-los. Olhar para frente, olhar para o futuro, tem a força de tornar o idoso capaz de deixar de ser aquele fusca do qual o Pedro Nava falou, ou de ficar, porque se você prestar atenção no seu idoso que ele está em casa, o que ele faz hoje, a importância que ele tem, e ele tem uma importância fantástica se a gente souber usar. Mas ele está, como o Raul Seixas fala, esperando a morte chegar. Então, o Stephen Covey, que é o autor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, afirma o seguinte: por mais crítica que seja a sua situação, você sempre poderá identificar uma razão, uma atitude, um caminho possível pelo qual vale a pena viver. E isso vale para qualquer idade, mas para o idoso é fundamental. Obrigado, pessoal. Maravilha, maravilha. Doutora Gabriele, por gentileza, suas considerações. Quero só agradecer demais a partilha, o momento. É muito bom ouvir gente apaixonada. O Marcos, eu já tinha alguma leitura dele, mas é engraçado quando a gente humaniza, né? Então, de fato, a pessoa sorri brincando, a pessoa fala brincando, então é uma coisa que sustenta a existência. Flávio é uma pessoa de uma sensibilidade enorme, eu tenho uma grande felicidade nesse nosso encontro. E falar para as pessoas que eu estava acompanhando aqui o chat, gente, não fiquem preocupados por não conseguir acertar, tá? É comum. Lembro de uma coisa que eu falei aqui no nosso bate-papo, a gente sempre começa do simples para o complexo. Então, hoje os meninos fizeram a gente sofrer um pouco aqui nas atividades, não foram gentis com as coisas aqui, com as brincadeiras, mas é isso, é um exercício contínuo. Então, tudo certo. Só Então, deixa a Gabriele falar. Saudem os seus idosos, precisamos construir uma sociedade com um projeto de envelhecimento digno, e isso a gente faz agora, enquanto jovens. Então, discussões, conversar, exigir direitos fundamentais é importante para a gente construir um país mais digno. Tá bem? Então, obrigada. Ótimo. Se sinta não, Rafaela, tá tudo certo, acontece. Também não acertar da garrafa, olha a loucura. Tá tudo certo. Eu queria, então, fazer o seguinte, eu vou ensinar uma coisa bem facilzinho, que qualquer criança de 3 anos é capaz de fazer, para dizer que nós não somos rigorosos. Então é o seguinte, olha que coisa legal. Quem gosta de salsicha aí? Quem gosta? Salsicha. Eu não gosto. Gabriele gosta de salsicha, Flavinho gosta de salsicha. Não. Então vamos pegar esse dedo da mão direita, esse dedo da mão esquerda. Quem quer comer salsicha, encontrar salsicha. Vamos colocar um perto do outro. Vai lá, Gabriele, coloque. Aí agora vão aproximar da região que divide a testa da venta. Como é o nome dessa região, Flávio? Pau da venta. Vocês agora vão ficar zaroi. E vão separar devagarinho e vão encontrar uma salsichinha flutuante. Vamos lá, quem conseguir encontrar uma salsicha flutuante? É só separar um pouquinho. Aí fica vesgo. Olha que legal, eu estou vendo uma salsichinha. Eu estou tão bom nisso que eu vejo vários dedos, várias salsichas ao mesmo tempo. Atividade pós-evento, encontrar salsicha em casa. Olha que coisa legal. Marcos, deixa eu só falar uma coisinha. O segundo jogo, a Rafaela acertou, né? Mas as pessoas sabem por que o resultado é o 43. Porque o 43 não pertence a esse grupo, porque todos os demais têm o seu número, tipo assim, o 18, e tem o seu contrário, o 81. Tem o 25, tem o 52. Tem o 79, tem o 97. O único que não tem... que não está nesse conjunto é o 43. Por isso então, ok, perfeito. Então, Rafaela Coelho. Rafaela estava intensamente envolvida nesse nosso bate-papo. Fico tão feliz em receber todos vocês. Anório, por favor, pegue o e-mail da Rafaela, o WhatsApp dela, ela vai digitar aí, para você enviar um livro de presente, um livro organizado por mim e pelo professor Flávio, para que a gente possa mandar de presente.
Tá anotado Ok. aqui no meu. Então, Dá para encaminhar. maravilha. Eu queria aqui encerrar a seguinte questão falando isso, para a gente encerrar. Brincar traz muitos benefícios para a vida de cada um de nós, em especial para a vida das nossas crianças. Primeiro, uma das questões de benefício, estimula a atenção e a concentração, é importantíssimo, aumenta a memória, desperta a imaginação, a fantasia e a imitação, leva à imersão e ao faz de conta, ao jogo simbólico, convida a explorar, estimula a criatividade e ao conhecimento, porque constrói conhecimento, ajuda cada um de nós a expressar-se e a melhorar a nossa linguagem ou comunicação, ajuda ao humano, certo? Fazer amigos e conviver, gerando interações entre iguais, aumenta a nossa autoestima, que isso eu tenho muita, e autoconfiança, além de proporcionar o brincar autonomia, protagonismo, empoderamento e resiliência. E também estimula o nosso sentido crítico enquanto crítico humano. Ensina a compartilhar, a colaborar, a partilhar possibilidades e saber viver experiências em conjunto, em coletivo e em equipe. O brincar nos ensina a competir e a cooperar de forma saudável e fundamental. Além disso, tá? Além de tudo isso, tá? Tem uma série de outras possibilidades que o brincar nos possibilita. Aí a importância do brincar na vida de cada um de nós. Eu queria agradecer imensamente a doutora Gabriele Rodrigues pelo carinho, pelo convite que nós fizemos a essa semana incrível que está acontecendo. Amanhã nós estamos fechando a nossa semana, é o último dia da Semana do Brincar. Amanhã teremos 2 grandes momentos magníficos, como foi o momento de hoje, dessa roda de conversa brilhante. Queria agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua amabilidade, pela sua humanidade, pelo carinho de ter aceito o convite da Universidade Federal do Ceará, do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, a participar de um evento que é um evento que sempre... Esse evento é feito com muito amor, Gabriele. Fazem 10 anos que nós realizamos esse evento. Só que do ano passado e esse ano ele foi totalmente lockdown play, quer dizer, isolamento social por causa do período pandêmico. Então, a gente não poderia levar tudo aquilo que a gente levava no presencial, no físico, corpo a corpo, no olho, de forma virtual, porque isso não vai perder o brilho da importância e a magia do brincar. Então, assim, eu fico muito feliz e honrado em você ter feito parte, fazer parte dessa história, porque esse momento ficará gravado, armazenado para a eternidade. Queria também agradecer ao professor Flávio pelo carinho, pelo o irmão que ele é comigo, pela gentileza, o cuidado que ele tem comigo, o amor que ele tem por mim. Ele sabe o quanto eu o admiro, o quanto eu o respeito, o quanto eu amo ele, o quanto ele é uma pessoa muito importante na minha vida, um grande amigo, uma pessoa que com certeza provoca transformações na minha vida, ele faz acontecer em minha vida, e eu tenho orgulho, mas muito orgulho, em ser seu amigo e fazer parte da tua vida. Eu espero que a gente viva muito e que a gente possa compartilhar muitos momentos únicos na nossa vida e que a gente possa, com certeza, viver até os 150 anos, e se tiver a criogenia, a gente vai ficar congelado, daqui a 1000 anos a gente volta de novo e tem essa roda de conversa daqui a 1000 anos. Não precisa de criogenia. No próximo século, quer dizer, já nasceu, o homem que vai viver 150 anos já nasceu, e o homem que vai viver 1000 nascerá no próximo século. Então somos nós! Somos nós! Ei, obrigada, gente. Obrigado. Paz, amor e harmonia, se cuidem e brinquem muito. Brinquem muito. Saúde e paz para todos, muita magia, muito obrigado. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. E já tem o professor Nelson. Brincar e inclusão. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.